E Jesus diz agora sobre a igreja, sobre as promessas. A primeira promessa, então, é: eu edificarei a minha igreja. A segunda promessa é: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu pensava muito nisso aqui em termos passivos, de que a igreja está resistindo. Mas esse texto ele também tem uma vertente um pouco diferente de uma mera passividade. Eu comecei a estudar um pouquinho mais. Se você olhar o texto, ele está falando das portas do inferno. Primeiro está falando de portas, de portão, de portais. Onde é que ficam as portas? Pensa na cidade antiga, remeta-se ao passado, ao contexto disso aqui. Os portões das cidades, dos castelos, eles atacam ou eles se defendem? Quando falo os portões, desculpe, irmãos. Quando falo os portões do inferno, é claro que dá para entender o inferno, o Hades aqui, como o inimigo, como a morte, representando todos os inimigos de Deus. Então, o inferno, o Hades aqui, está representando os inimigos de Deus, de fato, os inimigos da igreja. Mas quando fala de portas do inferno, meus irmãos, as portas elas estão paradas, são portais das cidades ou portais dos castelos. Tem quando você vê um filme de guerra? Então, quando fala assim, os portais não prevalecerão contra a igreja, olha o pensamento agora, como abre a nossa mente. Os portais estão parados, quem está vindo é a igreja, meus irmãos. Não é a porta que está vindo atrás da igreja tentando espremer a igreja, é o contrário. A igreja está vindo e batendo nos portais, e batendo naquelas portas, e avançando contra os inimigos do Senhor. E a Bíblia diz que eles não prevalecerão. Esse prevalecerão tem o sentido de não suportarão, não aguentarão, não resistirão. É a igreja em guerra que está avançando contra os seus inimigos. Não é uma igreja que está se escondendo e sendo subjugada, pisada no pescoço. É o contrário. É uma igreja que, apesar de todo mundo estar uma rebelião, uma coisa louca, a igreja está avançando ainda assim no mundo contra os inimigos de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão, não suportarão, elas irão sucumbir e os inimigos irão ser vencidos. Então é isso que o texto está falando. É um texto que dá ânimo para a igreja, triunfo. É claro que tem que ser bem interpretado. Nós não estamos falando com isso que a igreja agora vai dominar o mundo, fisicamente, belicamente. Tem muitas pessoas que têm o início dessa perspectiva saudável e depois distorce tudo. Não, agora a igreja, já que a igreja vai avançar e as portas do inferno não vão resistir, então significa que a igreja tem que entrar no mundo, e a igreja tem que dominar os espaços. Nós temos que ter uma série de políticos agora cristãos, nós temos que ter juízes cristãos, empresários, e a gente tem que dominar o mundo com o cristianismo dessa maneira. A ideia não é essa. A ideia não é a igreja agora tem que entrar no mundo, porque aí nós estaremos dominando o mundo. Tem pessoa que pensa assim, vamos salvar a cultura como? O forró é uma expressão, muitas vezes, de festa, carnalidade, sensualidade. A igreja precisa ir e resgatar o forró para Cristo. E aí monta uma banda de forró gospel. A igreja estaria entrando nas portas do inferno, porque fez uma banda de forró gospel, e agora o forró é do mesmo jeito, a mesma estrutura, só muda a letra e põe Jesus no meio, e agora diz que está tudo resolvido. Então, isso é um pensamento extremamente equivocado, pequeno. Não é isso. Não é a gente agora, o carnaval é uma coisa do inimigo, nós não podemos entregar a cidade para o inimigo. Vamos fazer um bloco gospel. E nós vamos para o carnaval pular. Agora, só que eles pulam
nas letras dele, a gente vai pular falando de Jesus. E aí nós estamos entrando na batalha, invadindo o mundo. A verdade, eu conto ou vocês contam? A ilusão desse... Eu conto ou vocês contam quem é que está dominando quem de fato aí? A verdade, a igreja dominar o mundo, meus irmãos, é o seguinte: é nós levarmos a autoridade de Cristo. Pessoas lá fora estão reconhecendo e se rendendo a Cristo, reconhecendo o poder de Cristo, ou ainda quem domina na vida delas é o presidente, é o político, é o patrão, é a economia. Quem é que é a autoridade na vida delas? Sabe o que é nós avançarmos e a porta do inferno não prevalecer contra a igreja? É a adoração ao Senhor, o evangelho ser reconhecido. É a nossa vida ser santificada. Enquanto muitas pessoas estão bagunçando aí, nós vamos levar o evangelho, a santificação. As pessoas estão ficando e se tornando mais santas com o evangelho, ou estão continuando na impureza, na lascívia, na bagunça? É isso que é o evangelho avançar e vencer contra as portas do inferno. É que a igreja verdadeira do Senhor não vai calar o seu testemunho, e ela vai ser vitoriosa no seu testemunho, porque ela vai vencer, suportar, persistir e perseverar diante dessas misérias, e o evangelho vai continuar sendo pregado, e vidas vão continuar sendo salvas, e vai continuar progredindo a palavra de Deus. Ninguém detém a obra do Senhor. A pergunta é: uma bandinha de samba que vai para o carnaval e diz que nós vamos redimir o carnaval para Cristo. A pergunta é: isso tem poder? Vai tirar as pessoas das trevas, das drogas, do mundo? Vai fazê-las trazer a regeneração aos pés de Cristo, a uma vida de santidade, a uma vida de dependência de Cristo de verdade? Ou é só uma bandinha que vai lá, toca 3 dias, se mistura com os outros e não tem efeito nenhum? Então você invadir, lutar, guerrear e vencer, significa que a palavra de Deus, o evangelho de Deus, a cosmovisão do Senhor, a vida santa, a vida diante do Senhor, com a igreja vai continuar caminhando, entrando, penetrando na sociedade, salvando vidas e resgatando pessoas e trazendo mais e mais pessoas para a igreja do Senhor. Não significa eu colocar um político lá com o nome de cristão, daqui 2 anos o cara está fazendo pior do que os outros. Que é o que mais você tem aí. Pega a lista de político cristão na política, dá vergonha. Vamos lá em nome de Cristo, e faz absurdo em nome de Cristo. Não é isso. Jesus não precisa de nenhum político a mais. Ele, desde quando esteve aqui, não precisou barganhar com Roma, um lugarzinho no Senado romano, uma parceria com César. Paulo nunca ficou bajulando César, bajulando imperador, governante. Nunca precisou disso. O que Deus quer são pessoas fiéis. O que Deus quer é uma igreja que lute, uma igreja verdadeira. E a promessa é promessa boa para nós, meus irmãos. Promessa que é materializada na nossa igreja local, é promessa para você, cristão, para você. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Os inimigos nossos, o mundo, a nossa carne e o próprio diabo não prevalecerão contra a igreja do Senhor, meus irmãos. É uma promessa para essa igreja local. Jesus edificará a sua igreja nesse local. O Senhor Jesus, promessa dele, irá edificar, abençoar, construir, consolidar, fazer crescer a sua igreja local para a glória do seu nome. Porque a igreja é dele. Eu edificarei a minha igreja. A igreja é
de Cristo. Entendam isso, meus irmãos. A igreja é de Cristo. A igreja não é minha, não é da liderança, não é de um membro, de um irmão, de uma família. A igreja é de Cristo. Nós devemos ter o maior temor em relação a isso. Porque a igreja é dele, é ele quem está edificando, é ele quem está trabalhando, e é ele quem está movimentando tudo o que é necessário para a igreja dele. Estou falando de igreja verdadeira, tá bom? Igreja verdadeira ser edificada. Essa é a igreja que o Senhor deseja. Essa é a igreja que o Senhor quer. Uma igreja que marcha, uma igreja que guerreia, uma igreja que sabe que está bem fundamentada em Cristo. E uma igreja que sabe que tem promessas de que não será destruída, mas alcançará a vitória.